my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. He's everything. He's everything to me. He's everything. He's everything to me, for He's my father, my mother, my sister and my brother. He's everything to me. Remember when we used to sing that? Any of you remember it my years ago? And then we used to say, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross, and I know it was the blood for me. You remember that old song? Let's see, what was that when we sang? Let's see. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder, while I go yonder. Oh, won't you watch with me 1 hour while I go yonder and pray? I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, I'm overcoming, for I love Jesus. He's my Savior, and He smiles and He loves me too. Real, real, He's so real to me. Oh, real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, I can't live without Him. That's why I love Him, and He's so real to me. Hallelujah. Real, He's so real to me. Sing it. Real, real, He's so real to me. Though some people doubt Him, but I can't live without Him. That is why I love Him, and He's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in His Word. Hallelujah. It's only that we look and live. What are you looking at this morning? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live, for it's recorded in His Word. Hallelujah. It is only that we look and live. You believe that? Amen. Let's sing it together. You know what? Look and live, my brother, live. Look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live. Now let's sing it together now. Oh, live, my brother, live. Oh, look to Jesus now and live. It's recorded in the Word. Hallelujah. It is only that we look and live.
Can you imagine a preacher standing in the pulpit because he's paid good by a congregation that pats him on the back, calls him doctor, brother, reverend? Pode você imaginar um pregador de pé no púlpito, porque ele é bem pago pela congregação, que eles dão um tapinha nas costas, o chamam de doutor e irmão reverendo. Takes him out to all kinds of parties where you mix bathing and everything else on the beaches. E o leva a todas as espécies de festas onde há banhos mistos e tudo mais nas praias. Could you imagine a man claiming he's coming through a thinking man's filter? Pode você imaginar um homem clamando que ele está passando através do filtro do homem que pensa? And some of those women on the platform with their dresses above their knees and cuts so tight and shows every form, every move they make and their underneath clothes showing through their dresses. E algumas dessas mulheres na plataforma com seus vestidos acima de seus joelhos e tão apertados e mostram cada forma, tem todos os movimentos que elas fazem e mostrando suas roupas de baixo através de seus vestidos. Just as bad as wearing shorts, bikinis or anything else. Justamente tão mal quanto vestir shorts, biquínis ou qualquer coisa mais. You Pentecostal blind lady of sin preachers. How long will God suffer you? I don't know. Vocês pentecostais, cegos, pregadores laodiceanos, por quanto tempo Deus vos suportará? Eu não sei. May God be merciful to your blind eyes. Que Deus possa ser compassivo aos seus olhos cegos. He's got eye salve tonight to open your eyes, that you might see. Nesta noite Ele tem colírio para abrir os seus olhos, para que você possa ver. As I said this morning, we're in the seeing age, the top. Como eu disse nesta manhã, estamos numa era de visão, no cume. There's no more faculties above that you can move outwardly to know. Não há mais faculdades acima para que você possa se mover externamente para saber. From your nose you can smell, from your lips you can speak, from your hands you can feel and reach, and your feet and so forth. Você pode falar com suas mãos, você pode sentir e pegar, e com seus pés e assim sucessivamente. But you can't go farther than your eyes. Mas você não pode ir além de seus olhos. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Boa noite com Jesus a todos os nossos irmãos, os que estão aqui presentes e também a todos vocês que estão aí nos acompanhando pela internet. Ó, vem sem demora ao Salvador. A escritura desta noite, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 18. A escritura que nós temos o costume de utilizar nos cultos de quartas-feiras. Atribulado coração, em Cristo livre encontrarás.
fique atribulado o coração. Ele te dá paz. A Escritura corrigindo a Escritura desta noite, na carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Teremos aí o prazer de ter conosco o pastor Gedson Cardoso, da cidade de Araguaína. Boa noite com Jesus, irmãos. A irmã Aloísa Alves de Almeida comunica que estará ausente dos cultos por alguns dias e pede oração. A irmã Cirlei Flores, ela diz: agradeço as orações da igreja em meu favor por uma prova que fiz hoje e fui muito bem, graças ao meu bom Jesus. Sou muito grata por tudo. Amém, irmãos. Deus aceite a sua gratidão. Agora vamos orar pelos pedidos de oração. E se você tem um pedido e não fez conhecido a Deus, não pôs o seu nome nessa lista, faça conhecido a Deus com o levantar de suas mãos. Vamos orar por Veila Cordeiro de Moraes e família, Mateus Antônio de Oliveira, Jamira Fernandes Alves, Antônio Rosa da Silva, Maria Badia de Souza, Tairine de Oliveira Melo por cirurgia, Rene de Oliveira Melo, Ana Paula, Sebastiana e família, Divina dos Santos Magalhães e família, Marlúcia Nascimento da Silva, Maria Bonfim Pereira, Dina Costa Barbosa de Almeida, Henrique Barbosa de Almeida, Juarez Coelho de Aguiar, Joás Antônio de Aguiar, Joaquina Maria de Andrade, Lourdes Gomes, Geralda Ribeiro, Juscelino Araújo Siqueira, Marta Francisca Cândida, Rebeca Siqueira, Silvio José de Souza, João Rosa Xavier e família, Antônio Marques por cirurgia, por viagem, Ana Maria de Souza Ferreira, Adna de Souza Dias Ferreira, Charles Freitas, com levantar de mãos por Ronaldo Luiz Rosa Xavier, se encontra na UTI, Marta Rossi, Pedro Henrique dos Santos Oliveira, Joana Dark Pereira Santos, Arlete Rossi. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós levantamos esse papel com estes nomes, ó Pai, e nossas mãos estão levantadas a favor de nós e a favor de todos aqueles, ó Deus, que estão neste momento precisando deste socorro bem presente na hora da angústia. Como diz em Tua palavra, muitas são as aflições do justo, mas ela também diz, mas o Senhor nos livra de todas. Pai Celestial, colocamos diante do Senhor cada pessoa, cada necessidade, esses que vão passar pela cirurgia, que o Senhor seja com a mão do médico, ó Pai, esses que estão na UTI, que possam receber a visita do Senhor, esses que necessitam de emprego, que irão viajar, todas as necessidades, ó Pai, as mãos levantadas, apresentamos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como
Deus continue abençoando a todos quantos estão participando desse culto. Nós queremos pedir a compreensão dos irmãos no sentido de não responder mensagens que são endereçadas a vocês de forma desafiadoras. Qualquer mensagem que chegar a você de forma te desafiando a nossa fé, a nossa conduta, você fica em silêncio, não responda. Isso não é atitude cristã, não é a atitude que o irmão Brana e o pastor Joaquim têm nos ensinado. Quando o irmão Brana deparou com aquele touro, ele pediu desculpas ao touro e o touro ajoelhou e ele foi e colocou a mão sobre a cabeça do touro. Quando ele se sentiu ameaçado pelas abelhas, ele pediu desculpas que ele não sabia que ia incomodá-las, e elas que estavam alvoroçadas ao redor dele, elas recluíram novamente na colmeia. Aquele homem que subiu numa das plataformas em que o irmão Brana estava acompanhado de 200 pregadores. O homem era tão temido que o irmão Brana ficou sozinho naquela plataforma. A polícia veio para intervir. O irmão Brana acenou para que eles não viessem. Eles, conhecendo o que Deus fazia na vida do irmão Brana, e nós sabemos o que Deus faz também nas nossas vidas. Eles recluíram, e o profeta aproximou-se daquele homem e começou a falar com ele num tom de confidencial. Por que você vem desafiar o servo de Deus? E aquele homem gesticulava e, por fim, tirou da sua garganta o que deu conta de tirar, não é? E cuspiu no rosto do profeta. Mas, de repente, aquele homem começou a perder as forças e caiu prostrado. Mês de agosto é tempo de redemoinho. O redemoinho vai e ele vai levantando aí tudo que é coisa leve. E estas coisas que têm acontecido são redemoinhos. E ele passa e pega tudo quanto é leve. Mas quando o redemoinho passa por um lugar onde não tem lixo, você nem vê ele mais. Ele desaparece. E é exatamente aí em você que os redemoinhos desaparecem. Quanto à nossa conduta diária aqui na igreja, a programação da igreja vai seguir normalmente, como se o pastor Joaquim Gonçalves estivesse assentado aqui nessa cadeira e depois subindo ao púlpito conforme ele sempre fez. Deus nos ajude a vencermos esta batalha que Ele já tem vencido por nós. Nós queremos nesta hora cumprimentar nossos irmãos participantes deste culto através da internet, no estado da Bahia, Barreiras, Guanambi, Irecê, Jacobina,
Lagoinha, Maracás e Uauá. Em Goiás, Recanto da Fé Campestre de Goiás, Gameleira de Goiás, Indiara, Jataí, Mineiros e Uruaçu. Em Minas Gerais, Boa Esperança. O vosso pastor está aqui, pastor Cleomar. Estrela do Sul, Ibiá, Ituiutaba, Paracatu e Patrocínio. No Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante. No Mato Grosso, Alto Araguaia e Água da Prata, cujo pastor também se encontra aqui, pastor Eliel, fique de pé, por favor. E, juntamente com ele, o pastor Efraim. Deus vos abençoe, são bem-vindos. E, além de Água da Prata no Mato Grosso, temos também Banco Safra, Brás Norte, pastor Eliel, Nova Canaã do Norte e Pedra Preta, Primavera do Leste, e no estado do Pará, Breu Branco e Tucuruí, e Tailândia, Breu Branco e Tucuruí, e Tailândia e Tucuruí de novo. Paraíba, João Pessoa, Salgado de São Félix. No Piauí, Nazária. No Rio de Janeiro, Itaguaí. No Rio Grande do Sul, Gravataí e Pelotas. Em Santa Catarina, Brusque. Em Sergipe, Aracaju. Em São Paulo, Campinas, Pedra Bela, Sítio Formoso e Sorocaba. No Tocantins, Araguaína, vosso pastor é o pregador, será o pregador nesta noite. E em Bernardo Saião, também, pastor Gedson, né? E nos Estados Unidos, irmã Salete Santos, Guilherme Mariquinha, Ana Maria Cunha, e no Japão, Matilde Ramada e Victor Ramada, sendo um total de 1.971 conexões até as 19h22, 44 igrejas e um total de 3.700 pessoas, 3.370 pessoas participando deste culto, e nós dizemos a eles: Deus vos abençoe. E nós teremos agora o hino cantado pela irmã Juliana Micheletti, Eu te adoro, Senhor. Nós vamos cantar com ela em espírito. Eu te adoro, Senhor. Momentos assim, eu canto a canção, canção de amor para Cristo. Momentos assim, levanto estas mãos, levanto estas mãos ao Senhor, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro. Eu te adoro.
Jesus, aqui bem pertinho de mim, pois te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, eu te adoro, Senhor, eu te adoro, Senhor. Deus continue te abençoando, irmã Juliana, filha da irmã Ângela e do irmão Benito, e esposa do nosso precioso irmão Michelete. Irmão Candini, hoje eu vim... Aleluia. Hoje eu vim pra Jesus me salvar. Sei que também Ele vai me curar. Com seu poder de mim vai expulsar todo problema, doença e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer. A minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer. Tenho coragem e fé pra vencer. Hoje eu vim pra Jesus me salvar. Sei que também Ele vai me curar. Com seu poder de mim vai expulsar todo problema, doença e mal. Dos meus problemas já estou a esquecer. A minha vida com Deus é prazer, porque com Cristo eu estou a viver. Tenho coragem e fé pra vencer. Tenho coragem e fé pra vencer. Amém. O pastor Jedson é bem-vindo à plataforma e ele será usado por Deus a nosso favor. O Senhor é a força da nossa vida. Boa noite com Jesus. Eu estou muito agradecido a Deus por estar aqui. Não era para eu estar aqui, mas estou. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele me trouxe, porque eu queria vir, e Ele me trouxe. E eu agradeço ao pastor Jonas por me convidar para pregar nessa noite. Eu estou sentindo duas coisas: a falta do pastor Joaquim e o privilégio de ser o primeiro pregador nesse púlpito após a sua partida. Coisa que a gente não sabe, né?
Só Deus é quem sabe. E por ter pregado poucos dias antes dele partir, também aqui no seu púlpito. E eu não vou preocupar com pregar, não. Eu tenho uma mensagenzinha para pregar, talvez eu gaste 10 minutos. Mas eu quero falar algumas coisas que eu estou encarando hoje como uma oportunidade para mim falar isso. Algumas experiências que eu tive com ele e com o seu ministério, que para muitos não é nada, mas para mim é tudo. Se eu estou aqui hoje, é por causa dessas experiências. Se eu estou bem com a minha igreja, é por causa dessas experiências, que tem me segurado nesse ministério. Quando eu não era nada, eu não era evangelista, não era diácono, não era nada. Era um irmão. Eu vinha chegando no Tabernáculo da Fé, no encontro de pastores, em 98. E eu vinha subindo, passando na calçada, era 2 da tarde. O pastor Joaquim saiu no portão e veio descendo ao meu encontro. E eu sempre tive muito respeito e vergonha, sei lá, timidez. Eu tinha muita dificuldade de me aproximar dele. E quando ele veio, o meu coração disparou. Eu pensei, meu Deus, eu vou encontrar o pastor Joaquim. Só nós dois. Falei, mas ele vai passar por mim, a gente cumprimenta. Só que ele veio e parou bem na minha frente. Aí eu parei. Ele disse para mim assim: você tem coragem de pregar para nós hoje? Quase que eu caí na calçada. Falei, meu Deus do céu. Pensei que ele estava brincando, né? Aí ele disse para mim assim: o tema do encontro é sinal, estatura do varão perfeito e adoção. Eu quero que você fale sobre isso. E Deus te abençoe. Bateu no meu ombro e seguiu. Aí eu fiquei o resto da tarde passando mal. Nunca tinha pregado no Tabernáculo de Goiânia, num encontro nacional. Mas falei, Senhor, toma conta. Aí quando eu cheguei no púlpito para pregar, fiquei no escritório lá esperando, e muitos pastores passavam e brincavam comigo, diziam, o pregador hoje é tremendo. Eu falava, é mesmo. Aí quando chegou a hora de eu ir para o púlpito, parece que eu nem vi indo para o púlpito, de tão nervoso que eu estava, né? Mas ele percebeu. Ele tocou Somente Crer, ele ficou de pé do meu lado e me abraçou, e ficou abraçado comigo durante Somente Crer. Enquanto ele ficou abraçado comigo, aquele nervoso sumiu tudo. Eu fiquei bem. E preguei, graças a Deus. E eu tenho a foto dele abraçado comigo, assim. Bom demais, né? Quando eu comecei o ministério, foi em Caldazinha. E a minha igreja, nos primeiros cultos, os primeiros trabalhos que eu tive, foi numa casa do irmão Geraldinho, que era uma casinha de chão batido, adobo, tampada com telha de barro e madeira roliça, era casinha de roça mesmo. Aí ele construiu uma outra casa, passou para lá e disse, pastor, se o senhor quiser usar essa casa aqui para fazer a igreja, que até então eu dirigia o culto, era na sala dos irmãos, né? Eu fui lá, tirei uma parede, fiz um púlpitozinho de tijolo, pus uma tábua e forrei com forro de pano. E pus a foto do irmão Brano atrás de mim, assim. E aí comecei a dirigir culto lá. Passando mais ou menos uma semana, o pastor Joaquim chega lá. Aí eu vi a caminhoneta dele parada lá na porta do irmão Geraldinho, eu morava ao lado. Aí eu disse, eu vou lá cumprimentar o pastor Joaquim. Aí a minha esposa disse, então vamos. Aí nós fomos. Chegamos lá, eu falei com o irmão Geraldinho, eu não vi o pastor Joaquim. Ele estava recém-casado com a irmã Janaína, era mais ou menos iníciozinho de 99. Aí o irmão Geraldinho disse, não, ele está lá na igreja. Aí eu, na igreja, eu quase morri de vergonha. Falei, meu Deus do céu, o pastor Joaquim está lá dentro da minha igreja. Falei, eu vou lá.
Aí eu fui, mas a minha esposa e o irmão Geraldinho foi junto. Quando nós chegamos na porta daquele salãozinho daquele jeito lá, não tinha cimento não, era chão mesmo. Ele estava ajoelhado no púlpito, pegado na mão da irmã Janaína, com a mão em cima do púlpito, e orando em voz alta. Não tem jeito de esquecer. Ele estava dizendo: Senhor, abençoa esse trabalho, abençoa esse homem. E aí ele disse assim, e ele ficou orando muito tempo, ele disse: abençoe as pessoas que os diáconos visitam em Goiânia, as viúvas, e foi orando. Aí eu entrei mais a minha esposa, sentei lá no banco e fiquei no espírito, ouvindo ele orar. Ele ficou ajoelhado lá um bom tempo orando. Aí se levantou, sentou lá também no primeiro banco, ficou olhando na foto do irmão Brano assim. Aí depois saiu. Essas coisas, se não tivesse significado para a gente, eu não sei como seria, né? Aí, muitas outras experiências que o tempo não tem como eu contar hoje, sobre a minha ida para o Canedo, a minha ida para Araguaína, as coisas sobrenaturais que aconteceu. Mas eu vou contar algumas coisinhas bem curtas, que vai dar certo. Muita coisa que acontecia na minha vida, que acontece na minha vida, no meu ministério, identificava muito com ele. Um dia eu até comentei com a minha esposa, falei: você já percebeu, tanto que a gente identifica. E ela disse: não, é isso mesmo, eu já percebi. E Deus conhece meu coração por estar falando isso. Um dia eu sentado bem ali, naquela carreira ali, era num encontro nacional, e eu estava sentado na beira assim, e aí só tinha um quadro do irmão Brano aqui, e me parece que 2 quadros da nuvem, de um lado do outro. Aí eu olhei aqueles quadros ali, virei o rosto, e o quadro de Jesus estava lá beirando aquela porta lá. Acho que tem muitos irmãos que lembram disso. Aí eu olhei para lá e pensei, não comentei com ninguém. Pensei, mas o quadro do irmão Brano está no púlpito e o de Jesus está lá na saída da igreja, mas certamente tem algum sentido. Mas aí eu pensei assim, quando eu chegar em Araguaína, eu vou pôr o do irmão Brano, o de Jesus de um lado e a nuvem do outro. A nuvem misteriosa, né? A gente fala nuvem, mas vocês sabem que não é nuvem, chama-se de nuvem misteriosa. Pensei aquilo. Aí terminou a reunião, fui para o hotel, comentei nada com ninguém. Quando eu cheguei no culto à noite para assistir o culto, estava o quadro de Jesus ali, o do irmão Brano e a nuvem. Depois foi colocado aquele outro lá. Aí eu sentei ali, quando eu vi, eu olhei e não vi lá, vi ele estava ali. Falei, gente, eu não comentei com ninguém, eu só pensei. Como que aconteceu isso? O mesmo Espírito que falou comigo lá, falou com ele aqui, do tempo da reunião até na hora do culto, ele pegou o quadro que estava lá e pôs aqui. Aí eu cheguei em Araguaína e pus, já recebi muita crítica por causa disso, mas não tem quem faz eu tirar enquanto eu for pastor em Araguaína. Eu não tiro aqueles quadros de lá, porque com uma direção dessa... E aí, outro dia, eu estava sentado ali também, já no domingo do encontro. Aí o pastor Joaquim saiu de lá e veio. E eu estava sentado, ele veio passando, aí ele parou, pôs a mão no meu ombro, baixou e disse assim, você almoça comigo hoje? Falei, almoço, com todo prazer, toda satisfação, e ainda agradeci ele. E ele seguiu. Aí quando ele seguiu, eu fiquei olhando ele pelas costas, e me deu um sentimento tão grande. Aí eu pensei também. Eu
se tivesse como, eu queria sentar bem do ladinho dele na mesa hoje. Eu queria sentar, porque eu não sei quantas vezes isso vai acontecer. Mas eu só pensei, eu não comentei com ninguém não. Aí terminou a escola, saímos todo mundo, ficamos lá aguardando ele, atendendo no escritório, e os pastores todos lá aguardando para entrar, eram muitos, né? A minha filha liga: pai, compra umas pamonhas aí da irmã Lecilda para mim. Falei, tá bom. Aí fui lá comprar as pamonhas, comprei, levei para o carro, guardei. Quando eu voltei, eles já tinham entrado. Aí eu entrei para sentar nas outras mesas lá, porque a mesa dele, na sala de jantar dele, era pequena e sempre eram alguns pastores que sentavam lá com ele. Eu entrei para sentar lá, nem lembrava daquele pensamento mais não. Já estava todo mundo sentado nas mesas lá já para almoçar, né? Aí o irmão Antônio Carlos está... É Antônio Carlos mesmo, né? Certo. Ele estava em pé na porta da sala de jantar. Eu fui para passar por ele assim, para ir lá para o fundo, ele me cercou. Disse assim, senta naquela cadeira lá junto com o pastor. Rapaz, eu não estou acreditando. Todo mundo sentado e tinha uma cadeira bem ao lado dele. O irmão Antônio Carlos disse, senta lá naquela cadeira junto com o pastor lá. Meu Deus, eu fui e sentei junto com ele. E que coisa boa, gente. É demais. Aí, como é que a gente faz para não amar um ministério desse, irmão? Não amar uma pessoa dessa? Muito bem. Dia 11 de julho eu cheguei aqui para aquela reunião. Aí, quando eu cheguei, fui ao banheiro. Aí, quando eu estava voltando, o irmão Divino Monteiro, acho que foi o irmão Divino Monteiro mesmo, o pastor quer te ver. Aí entrou comigo no escritório, aí ele disse, irmão Jetson, aí o pastor Joaquim levantou. Nunca tinha acontecido isso durante esses 23 anos. Sempre ele me abraçava assim, pegava na minha mão e punha a mão no meu ombro assim. Ele levantou e veio assim, ó. Eu olhei para ele, ele veio com os braços abertos e me pegou e me deu um abraço. Acho que o irmão Divino viu, né? Não sei se era o senhor, não lembro. E me abraçou assim, eu falei, meu Deus. E eu aproveitei, abracei ele também. Aí ele disse para mim assim, eu queria aproveitar a sua presença para mim te ouvir hoje à noite. Aí eu falei, tá bom, pastor Joaquim, eu farei o melhor que eu puder. Aí, quando foi à noite, eu preguei, né? Quando eu terminei de pregar, sentei lá onde o irmão está. Aí ele me chamou de volta. Aí eu vim aqui. Ele disse para mim assim, você vem ao encontro? Disse, se Deus quiser. Ele disse, então tá bom. Foi a última palavra que o pastor Joaquim me falou. Irmãos, enquanto houver encontro, seja presencial, seja virtual, essa pergunta não vai sair da minha mente. Não vai sair. Você vem ao encontro? Às vezes tem pessoas que não estão nem entendendo o que eu estou falando, mas para mim, isso é mais do que sobrenatural. Para mim é sinal, é de Deus. Né? Aí, eu ia para o Pará nessa semana, já tinha falado para a igreja, vou sair segunda-feira de madrugada, cedo, né? E volto só sábado. Porque na outra semana tem um encontro e eu tenho que estar pronto para ir para o encontro. Aí, quando foi na quarta-feira da semana anterior, me deu uma vontade de ir para o Pará. Falei para minha esposa, nós vamos amanhã cedo para o Pará. Vou antecipar essa viagem. Aí fui lá para os irmãos lá, fazenda do irmão Nego. Aí dirigimos os cultos lá. Quando eu estava lá, eu recebi a notícia da irmã Martemes.
Aí eu fiquei ruim, deitei na rede lá e fiquei pensando. Aí a mente da gente é fraca, né? Se você for querer entender as coisas com a mente, você não consegue, não. Você não consegue crer com a mente. Eu fiquei tentando imaginar. Irmã Artemis foi, será que ela chegou lá? Mas se ela não tiver chegado, quem vai chegar e tal? Levantei, fui lá no carro, peguei uma mensagem para ler. Quando eu abri a mensagem, o irmão Brana falando sobre a êxtase da sexta dimensão. Aí preguei à noite justamente aquilo. Eu disse, isso aqui é uma confirmação para mim de que a irmã Artemis está lá. Muito bem. Voltamos para Araguaína. Quando foi na escola, pregando, parece que tinha alguma coisa segurando no assunto. E eu terminei a escola cantando: há uma terra além do rio, que chamamos doce e eterna. A minha esposa disse assim: meu Deus, quantos anos nós não cantamos esse hino aqui? Quem será? E foi uma escola muito tremenda, assim, muito... Aí tá, quando foi de domingo para segunda, eu sonhei com o pastor Joaquim. Eu e ele. Nós dois num lugar, e ele pegou uma mensagem do irmão Brana, uma dessas vermelhinhas da Voz de Deus, abriu ela e disse para mim assim: irmão Jedson, ouça isso aqui. Aí ele leu um pedacinho e começou a falar aquelas coisas que só ele falava. Ah, meu Deus, ele começou a falar e ficou ungido, e começou a chorar e falar ungido, e eu ouvindo ele falar, e aquilo estava bom demais. Ele foi como se fosse uma fumaça, assim, ficou só a voz. Eu continuei ouvindo só a voz dele. Eu disse: mas cadê o pastor Joaquim? Eu só estou ouvindo a voz. E aquela voz pregando, maravilhoso demais. E quando ele desapareceu, que ficou só a voz, começou a chegar pastores que estavam balançados. Começaram a chegar. E eu olhei para eles e disse: olha, mas esse pastor está vindo. O telefone tocou. Quando o telefone tocou, eu acordei. 62, ai meu Deus, 3 horas da madrugada, 3h30 mais ou menos. Eu sentei no sofá e eu retorno ou não retorno? Eu já sabia, eu já sei. E eu segurei um pouco, falei: não, mas eu tenho que retornar. Quando eu retornei, era o irmão Adão: pastor, eu estou ligando para o senhor porque Deus levou o nosso pastor. Ah, meu Deus do céu, que madrugada. Mas eu estava falando com ele quando ele partiu. Eu disse para minha esposa, eu disse: meu espírito estava junto com dele quando ele se foi. Ah, que maravilha, gente. Que coisa maravilhosa. Então eu digo para vocês com toda certeza: pastor Joaquim Gonçalves Silva está com a parte da igreja dele que está do lado de lá. E no encontro o pastor Jonas lembrou bem, ele não disse até agosto, ele disse até nos encontrarmos, até nos encontrarmos. E nós vamos encontrar. Amém? Vamos ficar de pé? Aí não tem jeito não. Não tem jeito não. Como é que uma pessoa com essas experiências pode, né? E eu contei só algumas. Se eu fosse contar todas, tem coisa que é demais, gente. É maravilhoso demais. Mas o tempo não dá. Mas eu vou ler Marcos 16, porque não pode fugir, né, do programa. E depois eu leio a outra. Falta só 5 minutos para terminar, mas dá tempo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém. Se nós pregarmos e não falarmos em cura divina,
toda a palavra é cura divina. É só você crer. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Nessa viagem que eu fiz no Pará, Deus me levou lá para ver uma coisa. Eu vi o irmão fazendo um açúcar. Aí ele moe a cana, enche a taxa, e ele me chamou e foi falando tudo para mim, para que hoje eu pudesse falar para vocês uma coisa muito importante que eu quero que vocês prestem atenção. Ele disse assim: pastor, essa taxa é desse tamanho aqui, e para a gente fazer o açúcar, a garapa tem que vir nesse nível aqui, ela não pode ficar mais baixa e nem mais alta. Se ela ficar mais baixa, a taxa vai queimar, se ela ficar mais alta, ela vai derramar. Então, é nesse nível aqui. Muito bem. E o fogo? Daí a pouco, aquela taxa começou a chiar, aquela garapa começou a chiar, fazer barulho. Ele disse assim: pastor, presta atenção no barulho dessa garapa. Fazendo um barulho assim. Parada, não estava fervendo, mas estava chiando. Eu pensei, a igreja está cheia e barulhenta. Avivamento. Mas aí daí a pouco começou a subir uma sujeira. Ele disse: agora tem que tirar essa sujeira aqui, pastor. Ele foi tirando a sujeira. Pastor Joaquim, com a igreja cheia, aquele barulhão, aquele avivamento, e ele começou a tirar a trindade, começou a tirar as saias curtas, tirar as coisas erradas, e foi tirando o mundo, tirando as bagagens denominacional, e a igreja foi ficando limpa, certo? Aí o que acontece? Tirou a sujeira toda, aquela garapa agora vai ferver. Vai ferver. Processos para aperfeiçoamento, viu? Aquela garapa começou a ferver. Aí ele disse: pastor, agora tem que bater, senão derrama. E ele me pôs para bater. O senhor vai bater ela aí, para não derramar. Eu falei: irmão, mas ele: não, o senhor dá conta. Não deixa derramar, não. Eu falei: tá bom. Começa a vir ismos, começa a vir tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E o pastor tem que segurar para a igreja não derramar, não estragar, não bagunçar. Ficou segurando. Vamos batendo aqui, não pode bagunçar a obra não pode derramar não. Segurou, muitos anos segurando. Aí chega a hora da estabilidade. Aí aquele caldo de cana vai engrossando, e aí chega uma hora que ele para de subir. Aí o irmão disse assim: agora não precisa bater mais não, parou de subir. Agora pode chegar fogo. E aí é hora de apurar. Tem que apurar. Fogo que apura. É fogo que prova o material. Aí aquele caldo de cana foi apurando. Aí chegou a hora que ele deu o ponto. Irmãos, essa igreja deu o ponto. Essa igreja deu o ponto. Quando ela deu o ponto, ele disse: apaga o fogo. Apagou de uma vez. Jogou água no fogo. Pronto, apagou. Senão não passa. Queima. Apagou. Agora vamos tirar. Eu fiquei observando aquilo. Apagou o fogo. Acabou o barulho, acabou tudo. Parece que acabou, né? Parece que acabou. E ficou só aquele tiquinho de melado lá no fundo. Aquela tachona cheia, agora estava vazia. E aquele melado lá. Aí ele tirou, porque tinha dado o ponto. Tirou, pôs na gamelona lá. E aí eu pensei, e ele disse assim: mas ainda não está pronto não, pastor. Agora é o seguinte, vai para turbina. Ele tem uma turbina lá. Ele disse: agora vai para a turbina. Você está pensando que já está pronto? Nós já deu o ponto, e agora o próximo é o arrebatamento. Ainda tem muita coisa para sair. Ainda tem muito melado no meio da igreja. O açúcar mesmo é pouquinho, você nem imagina. Moe uma carreta de trator cheia de cana, enche uma tachona que eu não sei quantos litros ela é, e o açúcar enche uma lata. O resto foi tudo embora.
Aí o que acontece? Ele pega aquela coisa lá, aquele melado lá, e disse assim: pastor, porque se não pôr na turbina isso aqui, vai virar açúcar, mas vai ficar um açúcar preto, um açúcar cheio de melado. Deus sabe como fazer as coisas, irmão, pode ficar tranquilo, não preocupa não. Muita coisa nessa igreja que já foi embora, tinha que ir mesmo. E muita coisa que ainda vai embora, tem que ir mesmo. Mas aqui tem açúcar. Aqui tem açúcar. Aí ele pegou aquele melado todinho, colocou na turbina e ela girou não sei quantas mil rotações por minuto. E eu fiquei olhando aquilo e falei: meu Deus do céu. E o meladinho, o resto do meladinho indo embora. Saindo. Quando ele desligou a turbina, ele disse: agora olha o que sobrou. Um montinho de açúcar branquinha. Ele disse: aqui agora não tem melado mais não, agora é açúcar mesmo. Irmão, nós já passamos muitas aflições, muita prova de fogo. Nós já estamos apurados, o fogo parece que já apagou. E nós estamos apurados, já estamos no ponto, né? Mas ainda tem aflição aí para frente. Ainda vai chegar um concílio ecumênico, ainda vai chegar uma perseguição, que essa vai ser perseguição mesmo. Não vai ser brincadeira não. A coisa vai girar mesmo. Mas eu dou graças a Deus, porque Ele começou a boa obra, e Ele vai terminar a boa obra. Aquele que, eu vou mudar o termo da Bíblia para você entender melhor. Aquele que em você, porque quando fala em vós, fala no plural, mas aquele que em você, diga se Ele começou essa obra em você ou não, ou se você está apenas acompanhando, ou se você não sabe nem o que está acontecendo, bate palma, não sabe nem para quê. Mas se Ele começou a boa obra em você, você sabe quem você é, você sabe onde você está, você sabe o que está acontecendo, você sabe o que vai acontecer, e você sabe para onde você vai no final de tudo. É em você que Ele começou, e é em você que Ele vai aperfeiçoar. E você tem sua aflição, você tem sua turbina, você tem o finzinho da coisa, o finalzinho mesmo é que é duro, mas você suporta. Nós vamos suportar, essa igreja vai suportar. Vamos ficar de pé. Eu só quero cantar um hino que era cantado lá na Avenida Goiás. E aí nesse hino você pode ser curado agora de qualquer coisa. Qualquer coisa. Basta você dizer: essa obra santa é na minha vida. E na minha vida existe cura, milagres, bênçãos, lutas e provas, mas existem vitórias e eu creio. Quer cantar? Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é obra santa.
forte santo, pois na vida Ele é o Senhor. Então canta bem forte. Quem detém é obra santa, e quem detém é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Em meu peito renovado arde o fogo do Senhor. Bênção do Espírito nos enchendo de fervor, e a noiva ataviada de pureza e esplendor, aguardando entrar nas bodas pra reinar com seu Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta causa é do Senhor. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Muito bem, quem quiser vir para a frente para receber a oração, fique à vontade, né? Pode vir.
Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Graças a Deus. Podeis vos assentar, irmãos. Vamos levantar nossas mãos a favor do pastor Gedson Cardoso. Que o Senhor continue abençoando sua família, seu ministério, suas igrejas, e a nós e ao ministério. Que a graça de Deus continua sobre cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos. Temos aqui uma nota de falecimento. Partiu para o Senhor o irmão Manuel José do Carmo, diácono, pioneiro, partiu ontem e foi sepultado hoje. Deixou a viúva a irmã Maria Soares do Carmo, 5 filhos, Eliseu, Elias, Daviana, Lídia e Maria Cristina. Hoje teve o sepultamento, às 10 horas foi o culto de despedida, 11 horas o sepultamento. Somente crer, né? Tudo é possível, somente crer. Um a um, estamos sendo chamados. Jesus está voltando, o Senhor está voltando individualmente, até chegar aquela hora de ser chamado coletivamente. Então vamos permanecer firmes, conforme o nosso pastor falava, na marcha da vitória. Então levante a mão ao seu irmão, desejando Deus te abençoe. Deus permitindo, amanhã às 8 horas da manhã temos o culto de oração e adoração, a transmissão. Às 19 horas uma mensagem pregada pelo nosso pastor, uma poderosa mensagem a nosso favor. E sexta-feira estaremos aqui pela graça de Deus. Deus vos abençoe. Deus é meu abrigo em todo vendaval, nele tenho, pois, toda proteção. Vivo confiando em seu poder real, sem qualquer perturbação. Deus me guiará, sim, Deus me guiará. Deus me guardará, oh meu Deus me guardará. Os perigos que me cercam muitos são, fortes tentações assaltar-me vêm, hostes infernais formadas sempre estão, combatendo todo
meu Deus